A Aliança de Misericórdia, no Parque de Taipas, em São Paulo, atende cerca de 270 crianças de 0 a 5 anos em 2 creches, onde recebem educação, alimentação e assistência médica. Irmãos, o teu sim, a tua ajuda é preciosíssima para Deus, é preciosíssima para nós, é preciosíssima para esses filhos que clamam para a vida. Olá mais uma vez, amigos da web. Mais uma vez estamos aqui para meditar nesse sábado de agosto a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus que hoje nós vamos meditar está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do 14 ao 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Quando voltaram para junto da multidão, alguém aproximou-se de Jesus, caiu de joelhos e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho. Ele tem crises de epilepsia e passa mal. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus tomou a palavra: Ó geração sem fé e perversa, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado a partir dessa hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu: Por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Palavra da salvação. O evangelho de hoje é um evangelho também muito bonito. Um evangelho que nos convida a ter esse olhar de fé, esse olhar profundo de fé. E nesse episódio, Jesus, ele expulsa de um menino um espírito mau, que ficou curado a partir do momento que Jesus repreendeu o demônio e esse demônio saiu desse menino. Mas o centro desse episódio, dessa cura, desse exorcismo que Jesus faz, provoca também nos discípulos uma dúvida, porque esse menino antes foi levado para os discípulos de Jesus que não conseguiram expulsar o demônio do menino. E depois que Jesus expulsa, antes disso ele faz uma grande colocação: ó geração sem fé e perversa, até quando vou ficar convosco? Até quando vou suportar-vos? Trazei aqui o menino. E depois ele realiza a cura. Depois desta cura realizada, os discípulos perguntam para Jesus, em particular: porque nós não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu: por causa da fraqueza de vossa fé. Então, irmãos, hoje Jesus nos convida a fortalecer a nossa fé em Jesus, a nossa fé nele, a nossa fé naquilo que a igreja nos ensina, a nossa fé na palavra de Deus, que cada um de nós hoje não esteja cambaleando na fé, mas que possa se fortalecer. E para que a gente possa se fortalecer na palavra de Deus, é necessário que a gente se alicerce na sua santa palavra, nas comunhões, principalmente dominicais, na Santa Missa, na adoração eucarística. Mas que a gente entenda que tudo o que acontece na nossa vida é a vontade de Deus que está operando no nosso caminho. E uma coisa muito simples que Jesus fala: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. O grão de mostarda é um grão muito pequeno. Eu já tive a oportunidade de ver um pequeno grão de mostarda. Mas na Palestina antiga, a mostarda não era tida como uma planta muito boa. Era como uma praga que você plantava num lugar
e depois ela pipocava no outro, e aí você arrancava, e ela pipocava, arrancava, e ela aparecia no outro, arrancava, ela aparecia no outro, arrancava, aparecia no outro. Então, Jesus, ele convida a gente a ter esse tipo de fé. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé pequena, mas que sempre que tentam arrancar essa fé de nós, ela cresce em outro lugar mais fortalecida. Sempre que essa fé alguém tenta suprimir essa fé da nossa vida, ela aparece de novo em outro lugar mais fortalecida. Que a gente possa ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E fé, meus irmãos, minhas irmãs, não é uma coisa que a gente adquire com conhecimento. Fé é uma certeza que a gente tem no nosso coração das verdades do Evangelho, daquilo que a igreja nos ensina. Ninguém consegue fé através do conhecimento. Fé ou você tem ou você não tem. E nós temos que provar a nossa fé mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos onde a gente sente que a gente está sendo oprimido por demônios. E são vários demônios que nos oprimem, às vezes não como entidades, mas como situações que aparecem na nossa vida, de desemprego, de falta de esperança e de todas essas coisas. Então, Jesus nos convida para que a gente possa afastar esses demônios e expulsar, que a gente possa fortalecer a nossa fé e usar de tudo que é bom para que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida na Palavra de Deus e na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.